Fernandinha, vamos lá. Agora, gente, a doutora Fernanda vai falar sobre as complicações. É um tema super importante. Eu acho que vocês têm que prestar muita atenção, porque parece tudo muito simples, mas não é bem assim. E quando complica, é um grande desafio para a gente, né? É um paciente que você pode perder ou não. Mas é ter sempre muito cuidado, muita cautela. Obrigada. Bom, vamos lá, gente. Já vou passando aqui. A Alexandra começou hoje falando, né? Os lasers, eles existem desde a década de 60. E na medicina, eles começaram 10 anos depois, né? Ainda é relativamente novo, porque a gente está sempre vendo inovação. Cada vez mais novos dispositivos e a expansão das indicações para terapia laser. O que significa? A gente vai ter mais complicação também, porque tá todo mundo fazendo, então a gente tem que aprender a não ter complicação, né? As inovações das tecnologias têm permitido melhorar a eficácia e ter segurança terapêutica, porém, a gente tem que entender para não chegar nessas complicações, né? A segurança vai ser a nossa preocupação primordial. As vantagens dos lasers que a gente tem hoje, então, um tempo de recuperação, cicatrização mais rápida, a gente vai ter alta precisão, isso vai levar a uma maior eficácia, preservação do tecido e dos nervos na região próxima, tá? Porque eu tentei pegar dos lasers que a gente apresentou aqui. Redução de dor, individualização. E aí, como a gente seleciona um laser para uma indicação específica, a gente já falou dos cromóforos, não vou me atentar a isso. Lembrar, então, laser, por definição, é colimado, é coerente, é monocromático. Ela vai ter que ser uma tecnologia para atingir apenas os tipos específicos, né? E a gente já falou de todos os cromóforos. Mas isso aqui é importante, gente. Laser, eu tentei não falar na outra aula, né? Eu acho que eu não falei. Laser é uma queimadura controlada. Esse aqui a gente tem que ficar na cabeça o tempo todo, né? Já falei dos cromóforos mais comuns. Eu fiz essa aula antes da outra, tá? Então, por isso que tem algumas coisas que estão meio repetidas. E ela vinha antes da outra, na apresentação, pedi para as meninas para trocar. O objetivo da fototermólise seletiva vai ser destruir o cromóforo sem ferir o tecido que está ao redor. Nos lasers ablativos, que a Alicia falou agora, a gente vai tender a vaporizar o tecido. Então, os principais vão ser CO2 e o erbium. E nos lasers não ablativos, a gente tenta não causar destruição tecidual diretamente, né? Então, por isso que os cromóforos que a gente está falando da hemoglobina, da melanina. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o fracionado, ele vai... A Alicia botou um bem interessante, uma figurinha bem interessante, que ele destrói a epiderme, né? O contínuo é aquele que vai destruir inteiro, o fracionado é o chuveirinho, tá? No não ablativo, o que eu falei para vocês? Ele espaça entre os corneócitos para a energia passar. Então, ele é como se ele, assim, pega as moléculas, ele vai empurrando as moléculas para que ele passe. Então, ele não vai ter destruição na epiderme. Isso é importante para a gente pensar o que a gente vai complicar em qualquer coisa. Se o paciente manda uma foto, você já sabe o que aconteceu com ele. A foto está toda borrada, eu já sei o que aconteceu com ele, tá? Isso aqui, quais são as indicações que a gente faz? A gente tem que pensar que a gente está fazendo coagulação, ablação de pigmento, rejuvenescimento, corte ou ablação de tecidos e remoção de pelos. As complicações serão... A gente vai discutir isso em cada laser, vai ser individual. Para o sucesso das intervenções clínicas como laser, a gente tem que compreender como o laser interage com aquele tecido-alvo, né? E as aplicações envolvem alteração de calor. Dessa forma, conhecer quanto e quão rápido o calor é emitido, considerando o volume tecidual atingido e tem capacidade absortiva, é indispensável para a aplicação dessas técnicas. O que é isso que eu falei? Lembra que eu falei para vocês, a gente joga energia, fluência e energia. Quanto que eu dou de força para aquilo? Duração de pulso é quanto tempo que ele fica naquilo para destruir, tá? Então, e o cromóforo que a gente vai pensar. Então, a partir disso, você consegue pensar quais são as complicações.
Tem muita gente que me liga, tem muitas amigas assim no Brasil todo que me ligam, inclusive vocês de vez em quando me mandam, assim, Fernanda, aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Então, se você raciocinar o que você fez, a gente consegue entender por que complicou e a gente consegue também entender como que a gente vai tratar. Porque não adianta só você saber a complicação, né? Então, as principais injúrias que a gente vai ter nas complicações são as queimaduras, as cicatrizes, despigmentação, lesão ocular, infecção. Tudo isso pode ocorrer com qualquer tipo de laser. Então, você tem o laser, você tem o cromóforo, essas moléculas vão absorver energia e vão aquecer aquele tecido e destruir aquele tecido. A duração de pulso mais curta que o tempo de relaxamento térmico do tecido alvo pode reduzir os riscos de complicação por lesão térmica excessiva, né? Então, lembra aquilo que eu falei, uma duração de pulso dentro, que é a energia dentro daquele cromóforo. Se eu joguei ele mais rápido, ele relaxou, e ele relaxou, o relaxamento daquele tecido for antes da duração de pulso, aquela energia ela vai para o tecido ao redor, tá? Então, a gente vai ter uma complicação maior. Então, quando você estiver vendo os parâmetros, isso é importante. Lembrar que 1 milissegundo e 1 microsegundo, entendeu? Vocês têm que pensar nisso também, porque eu já vi gente errar na matemática. Tá vendo 1 e o outro vai vendo 300. Ah, não, 300 é mais. Pelo amor de Deus, gente. É matemática. As injúrias mais recentes são essas complicações que a gente vê na hora, né? Que, assim, na verdade, muitas das vezes não é nem complicação, mas a gente sabe que vai ter. Uma vermelhidão local. Isso, quando elas são recentes, geralmente a resolução é espontânea. Vai depender do como você orientou o paciente no pós. Então, uma vermelhidão no local, um edema, desconforto, uma pequena dor, uma pequena equimose, isso aqui são coisas esperadas. Uma das coisas que eu faço muito, que a Alice falou, ela falou dos cremes regeneradores cutâneos que a gente usa, né? Depois que eu aprendi, depois eu passo a fórmula para vocês. Uma máscara de nafasolina que eu uso para todo mundo, os meus lasers fracionados ficaram incríveis, porque ninguém mais sai vermelho do meu consultório, tá? A nafasolina, ela faz uma contração do vaso, então ela diminui o eritema. O paciente já sai da minha sala mas eu faço assim, fracionado, eu passo todos, porque todo mundo assim, passei, é maravilhoso. Eu passo para vocês se vocês quiserem. Isso, assim, diminuiu muito, mas assim, absurdamente, os meus pós. E eu faço laser, eu tenho etérea também, eu tenho várias ponteiras e eu sobreponho ponteira para tudo. Meus pacientes, não tenho, ontem eu fiz num paciente que eu usei 4 ponteiras diferentes com vários spots que eu mudava. Então, em cima de uma cicatriz, eu faço um dual mode e no resto do rosto dele eu faço um single mode e onde eu passei uma luz pulsada nele. E aí ele tem um nevo rubi, eu vou lá e fiz um NDAG nele também. Só que o seguinte, fiz ali, passei por cima, eu tô jogando energia em cima de energia, entendeu? Então, vocês vão ter que ir pegando mão para isso. E existem várias coisas na complicação que, às vezes, a culpa não é da fluência que você botou. Botei a fluência certinho, segui lá o protocolo. O que eu fiz de errado? Tem uma porção de besteirinhas que são importantes pra gente não chegar nas complicações ou entender por que complicou. Nas injúrias tardias, geralmente vai dar assim, dias ou após o uso de laser. Mas tem gente que já te manda mensagem no dia seguinte, tá? Levam a complicações e riscos que podem ser permanentes. Então, você tem que saber tratar, ou tem que saber já deixar um corticoide, mesmo que vá usar 3 dias depois, já deixa de SOS, já orienta ele, entendeu? Eu chego pro paciente quando faz CO2, eu falo assim, no dia seguinte você acorda igual uma panqueca. Aí ele diz, hã? Eu falei, parece que você pegou a frigideira e botou na cara. Você vai acordar desse tamanho. Sabe por quê? Porque tem uma paciente minha que eu falei isso pra ela, ela falou assim, tá exagerando, né? Aí ela acordou no dia seguinte, ela acordou quando ela olhou no espelho, ela desmaiou, bateu a cabeça, fez um TCE, tá? Então, assim, e aí imagina o marido dela querendo me matar. Entendeu? Então, assim, o TCE foi por causa do meu laser? Não, mas vai falar pro marido que não foi. Tá, gente?
Mulher acha que a gente está sempre exagerando. Homem é impressionante. Eu já falei para vocês, 40% do meu público é masculino. Homem, você fala assim, vai acontecer isso, ele faz isso. Ele não sai do... É impressionante. Você fala, ele não quer fazer laser de jeito nenhum, mas se ele for fazer laser, ele vai seguir à risca o que fizer. A mulher... Aí tem uma amiga minha que falou que fez um chazinho ótimo. Aí fez uma dermatite de contato, entendeu? Porque ela botou chá de camomila com um negocinho bonitinho ali. Aí ela faz uma queimadura por cima do seu negócio. Tem várias vezes que eu já saber isso, eu falo para o paciente assim, o que você usou? O que saiu da nossa receita? Eu já tenho no meu consultório assim, uma receita do pós. Eu nem vou lembrar se ele está usando actina ou não. Ele já sai com sabonete fisiológico. Ele já sai com creme recuperador. Você tem água termal? Usa água termal também. Água termal eu gosto muito. Eu borrifo água termal e falo assim, borrifa, quando tiver aquela bruma, você passa o creme por cima, porque ela ajuda a carrear para dentro da pele. Só que se você usar água termal num CO2 ou num fracionado, arde muito durante 24 horas. Então, eu já saio falando isso tudo para o paciente vai ficando assim. E aí, se ele liga para mim no dia seguinte, ele já liga tranquilo. Ou então ele me manda tranquilo. Tudo que você informar antes para o paciente, foi o que a Alice falou. Tudo que você falar antes para o paciente, gente, a vida de vocês fica ótima. Vocês imaginam o que é? Num sábado de manhã, eu descobri que a paciente está com TCE. Por causa de um susto que ela tomou. Entendeu? Então, assim, é importante. Isso, já, graças a Deus, já tem uns 15 anos. Então, queimaduras com bolhas, úlceras que podem levar a infecção com bactéria. Lembra que eu falei para vocês? Eu fiz uma úlcera na cara da minha tia. A minha tia tem 80 anos, é a mulher mais vaidosa que eu conheço. Ela é minha tia, né? Minha tia-avó. Então, eu estou fazendo nela. Nada tá ruim, pode fazer, quero melhorar o máximo possível. Peguei um NDAG e fiz assim um buraco na cara dela. Mas a sorte é que ela é uma senhora, né? As senhoras ficam com cicatrizes menores por causa da qualidade de pele, ela super trata, então eu consegui, depois de 15 sessões de tratamento com o próprio laser, mas com outros lasers, com outras tecnologias, ela ficar praticamente inaparente. Mas assim, tem que ter um super jogo de cintura com esse paciente, tá? Alteração de cor, pigmentação pode ser permanente. Eu fiz um laser fracionado ou um plasma periorbital, mas é só na olheira, ela não tem nada, só que ela se seguiu um pouquinho, se passou um pouquinho da área da pálpebra, e aí ela fica com a mancha que vira um melasma. Nessa paciente, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, e ela fica assim, que lindo, parece que eu usei um óculos, e ela te inferniza. E isso não dá agora. Isso dá meses depois. Acho lindo esses antes e depois de pós-imediato, entendeu? Com pouco tempo. Aí o paciente, 3 meses depois, ele aparece uma hipercromia horrorosa para você, porque você escolheu o laser errado, porque ela tinha melasma e você não fez o diagnóstico antes. Ou você fez o diagnóstico antes, mas ela está super bem tratada, só que depois ela não continuou usando porque ela foi passar as férias no Caribe. Tá? Então, é importante disso. Melasma... Eu falo assim, melasma é igual diabetes, não tem cura, tem controle, tá? Então, se você partir desse princípio, falar isso para o paciente, eu falo, você vai passar um ano inteiro clareando o rosto, vai chegar no verão, se não piorar, é lucro. Se melhorar, meu amor, bate palma aqui, porque a tendência é você sempre piorar. Se você faz isso, pronto, você ganhou o paciente vai ficar tratando com você, ele vai entender que aquilo é uma doença crônica. Lembrar disso aqui... Ai, gente, que saco isso aqui. Lembrar das complicações oculares que podem ter em alguns lasers. E essas são menos frequentes. Erupção acneiforme, prurido, descamação persistente. Isso aqui, geralmente, do que eu já tive no consultório, foi paciente passando coisinha. De progenta, que a gente sempre deixa de rotina, o paciente acha que a diprogenta é o Cicaplast. Ele passa 50 vezes por dia. Aí ele faz uma erupção acneiforme. E aí você não sabe se aquilo... Aí você fica na dúvida, meu Deus, isso aqui ele tá cheio de pus, é infecção bacteriana, é acne, você fica todo preocupado, principalmente quem está começando, tá? Então essas coisas são importantes. Tem paciente que não lava rosto, molha rosto.
Então, ele vai passando esses creminhos, aí ele comprou adiprogento, em vez de comprar em creme, ele comprou em pomada. Pomada oleosa, lembra? Que eu já dei naquela aula para vocês. Pomada oleosa, aí dá a opção que nem forma, só que ele não lava, então ele não tira, então ele vai botar uma coisa por cima da outra. Então, às vezes, não é do laser, tá? Mas é importante a gente avisar isso pro paciente. Oi? E lava... o cachorro lambe a cara. Então, a gente lembrar disso, né? Do tecido não alvo circundante pode ser feito por superaquecimento. As queimaduras podem resultar de... Então, vamos lá, repetir. Isso aqui vai martelar na cabeça de vocês. Duração longa de pulso, uma fluência excessiva, botou energia demais, um fornecimento inadequado do resfriamento. Muitas ponteiras vem com ponteira resfriada, não é só o resfriador, igual o Fredo que ela falou. Então, a luz pulsada, ela vem com aquela ponteira de safira que é fria, né? E você, no etérea, você gradua quanto que você quer de resfriamento da ponteira. Então, às vezes, a ponteira não está resfriada. Às vezes, você não está acoplando direito aquela ponteira no paciente. O risco de queimaduras é maior para lasers que usam um feixe contínuo. O feixe contínuo é o CO2 antigo. Eu não fraciono, não é chuveiro. Eu vou fazendo isso, mas ele é para corte. Só que teve a Silene que mostrou o plasma que você vai fazendo como se fosse um chuveirinho e você pode fazer ele como corte. Hoje em dia tem muita gente fazendo obléfaro com laser, desta forma. Eu tenho um grande amigo meu que faz, a gente troca, ele faz dessa forma e eu fico tratando o pós disso. Tem vezes que eu quero um feixe contínuo e eu não tenho no meu CO2. Sabe o que eu faço? Aí eu faço o que a Alice me mandou não fazer, mas eu faço. O que ela faz? Eu faço assim, é um quadrado, né? É um quadrado, entre um pit e outro, se eu boto assim, pensa, olha só, temos um quadrado de 1 por 1. Se eu botei 9 furinhos, ou se eu botei 81 furinhos, quem é mais agressivo? 81 furinhos. Eu tenho menos espaço para compensar aquilo, né? É um quadrado. Só que agora a Fernanda pega e bota o quadrado assim. Então, eu boto como se fosse um losango. Né? Vai continuar sendo um quadrado, mas ok. Então, eu vou sobrepondo ele. Eu faço muito em quê? Eu faço em cicatriz. Eu recebo direto dos meus pacientes, dos meus colegas cirurgiões plásticos. Eu trabalhei com muito cirurgião plástico. Eu trabalhei no serviço do Pitangui. Todo mundo, você não vai fazer plástico? Eu falei, não, vou fazer dermato. Eles, não, vai fazer dermato? Aí eu falei assim, mas você vai fazer dermato? Eu falei assim, então, eu vou pegar aquela área onde ninguém faz. Você tem o cirurgião plástico, você tem um dermato. Na nossa época, era mais, a Alice é minha veterana na faculdade. A gente tem 2 períodos de diferença. E a gente, naquela época, ou você fazia dermatoclínica, ou você fazia pediatria, ou você fazia cirurgia. Quem fazia medicina estética, que estava começando, era quem tinha mão de cirurgia. Então, eu faço de botox a fio. Eu passava fio russo. Eu aprendi a fazer lifting. Eu sei fazer lifting. Só que eu não faço lifting porque vai me tirar do consultório. Mas se o meu cirurgião plástico fizer um lifting e mandou a cagada para mim, o amigo meu plástico estava falando para mim, me ajuda aí, Fernanda, no negócio, eu já sei o que foi feito. Então, por isso que eu falo, eu fico nessa interseção. E por que eu trato qualquer coisa que ele fizer? Eu falo assim, o que você fez? Qual foi o procedimento? É isso. Ele me fala, eu já sei o que eu tenho que tratar. Porque eu já sei onde ele descolou, eu já sei... Entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, eu estou tentando ensinar para vocês um pouquinho mais de raciocínio, para vocês pensarem sozinhos. Porque, senão, vocês ficam reféns do protocolo que te mandaram. Né? Então, é isso, assim. Eu falava muito isso na primeira aula, não sei se vocês lembram. Se tornem insubstituíveis. Ninguém me substitui para aquele paciente. As minhas pacientes vêm, eu atendo gente do mundo inteiro. Há 2 semanas atrás eu atendi um paciente, 2 pacientes meus que moram em Singapura. Eles vêm ao Brasil, eles só se tratam comigo. Tem um paciente da Nova Zelândia, eu tenho um paciente... Por quê? Porque eu tenho certeza que eu trato aquele paciente.
E eu vou tratar ele hoje e daqui a 5 anos eu vou tratar aquele paciente de 5 anos, que não é o mesmo de 5 anos atrás. Então, é isso que é importante para vocês entenderem. Tudo que estou passando para vocês é raciocínio, né? Vamos lá. O risco de queimadura é maior para lasers que... Então, tá, isso aqui eu já falei. Os dispositivos mais novos vão diminuir os riscos de complicação. Todo mundo quer isso. Por quê? E aí, gente, desculpem falar isso, vamos pensar aqui só nos médicos. As indústrias querem que qualquer um opere isso. E eu estou falando para vocês serem insubstituíveis. Então, ou a gente vai se tornar insubstituível, ou a gente vai ser substituído pela máquina. A primeira coisa, ela falou lá a outra colega falou de inteligência artificial. A gente vai competir com isso ou a gente vai mostrar que o humano é muito mais complexo que isso? Aí eu vou usar a inteligência artificial, vou usar a tecnologia a meu favor, tá? Senão vocês vão ter crise de ansiedade. Senão vai ficar... Gente, como eu já fiz com alguns alunos aqui, de ficar 2 horas no telefone no final da noite com a pessoa chorando, achando que não vai dar conta e que vai largar tudo e vai virar hippie, sei lá, tá? Porque a competição está muito grande. Mas é isso, gente, a gente tem que aprender a pensar, tá? Por isso que eu quis dar as aulas para vocês. Gente, vocês precisam pensar sozinhos. É tipo o que eu falo, é igual o passarinho, é igual o filho. Vamos ensinar assim a caminhar sozinho. É importante vocês pensarem nisso, tá? Então, esses dispositivos mais novos, eles vão ter uma tendência a diminuir o risco de complicação. Mas lembrar que, quando você fizer complicação, como o aparelho dele é muito seguro, quem é o culpado? Tá? Então, assim, eu estou aqui... estou falando isso, as tecnologias são fantásticas, eu amo conhecer todas elas, mas assim, a gente tem que lembrar que o nosso sucesso... Eu lembro, um bom sucesso, uma vez eu briguei com o meu chefe, falei assim, no primeiro dia você chegou aqui e falou para mim que eu era dona do meu carimbo e da minha assinatura. Eu não vou fazer o que você está mandando porque você é meu chefe, porque se eu assino isso, eu sou a responsável. E aí ele fala que eu era uma das alunas que ele mais respeitava, porque eu peitei ele numa coisa que eu achava que não estava correta. E eu falei para ele, por que eu fiz isso? Porque eu olhava eu operei um negócio, eu falei, aquilo, eu não acredito nesse laudo. Tá? Então, depois eu conto para vocês, lá na prática. Mas isso é importante, gente. É importante vocês pensarem que vocês são... isso aqui está muito seguro. Por que complicou? Por que complicou? Vocês têm que entender o que foi que eu fiz errado. Aonde foi? Aonde está o erro? O erro sou eu, o erro é o paciente, o erro foi entre a gente, o erro foi depois, entendeu? Então, isso é muito importante para ficar na cabeça de vocês. Então, a maioria deles vai ser agora, tem faixa de milissegundos, nanosegundos, em picosegundos, usando múltiplas rajadas rápidas de maneira quase contínua ou usando pulsos extremamente curtos com alta potência para permitir um relaxamento térmico adequado. É aquilo, ele entrega rapidinho antes do tecido relaxar, para não sobrar calor para fora do cromóforo. Os dispositivos de resfriamento, eles ajudam a limitar o aquecimento do tecido não alvo. Olha só, o Fredo é uma geladeira, gente, eu tenho lá no consultório, é uma geladeira, você fica empurrando ele, se você não tiver espaço, tá? Só que assim, a Fernanda, a Alexandra, a gente não tinha... Hoje a gente tem rolinho, né, lindo? Todo mundo, o paciente adora um rolinho de gelo, né? A gente botava, enchia bola de encher com água e botava no congelador. Aquilo era o nosso gelinho. Sacolé. Entendeu? Então, assim... A Agatha não está aqui. Eu tô lá no Amapá, eu não tenho algumas coisas. Ué, gente, eu tenho que saber. Eu não tenho que fazer resfriamento? Como é que eu vou fazer? Teve uma vez que eu fui pesquisar ventilador. Assim, aí eu pegava assim, qual era o ventilador que eu conseguia comprar, que ele fosse o mais potente e menor possível. Porque se o paciente está deitado, segurar um ventilador pesado, ele cai na cara dele. Entendeu? Olha as bobeiras. Então, tinha que ser um ventilador potente e leve. Eu tenho ventiladorzinho lá no consultório, assim. Alguns lasers vão ter sistema de resfriamento integrado. Quando é de contato, é a ponteira que eu encosto.
tá? Para resfriar ativamente a pele durante o tratamento ou uso de bolsa de gelo antes e depois do procedimento. Sem contato são os sprays ou um ar refrigerado forçado, né? O spray de criogênico. Alguém faz crio aqui? Crioterapia. Você bota o nitrogênio líquido, você abre ele. Você pode pegar um jato onde você bota uma ponteira específica e você destrói uma lesão, ou posso abrir ele e faço na neve carbônica. Alguém já lembra disso? Então, aqui Mas já viram o nitrogênio líquido? Já viram o que é? Sabem o que é? Sabe o gelo seco? Então, a gente o nitrogênio, você bota ali assim, você abre dele, aquilo vira resfriado. A gente faz muita limpeza de pele. Você nunca viu. Então, eu já peguei isso no consultório, não tinha o que fazer no paciente desesperado. Eu falei, cara, pega o crio aí, abre no coisa e fala, ai, que coisinha geladinha, deliciosa. Tá? Então, assim, para vocês pensarem opções que vocês podem fazer também. A escolha da técnica de resfriamento pode fazer uma diferença importante na prevenção dessas complicações. Eu faço a máscara de nafazolina que está dentro da geladeira. Ela não precisa ficar na geladeira. A minha tá, óbvio. O meu corticoide está na geladeira, óbvio. Se precisar na hora, já passou, o gelinho ali já ajuda no paciente. Bom, aí vamos lá para as complicações. Despigmentação. Você pode ter uma discromia, né? Você pode ter uma hipopigmentação. São as complicações comparativamente mais frequentes, né? Indivíduos de pele mais escura ou excessivamente bronzeados vão ser os que vão ter a maior complicação disso. Por que eu botei 3 era 3 e 4? 3 e 4 de Fitzpatrick mais do que de 6. Aqui, porque o de 6 você não quer fazer, o laser. Então, o paciente 3 é o paciente que você tem que ficar mais atento. É o asiático. O asiático, ele olha para... Mas, gente, assim, o que é Vamos lá, um pouquinho de cultura asiática, japonês. A geisha, por que ela se pinta de branco? Porque o branco é quem fica dentro do palácio do imperador. Então, ele não pega sol, né? Porque os outros ficam na lavoura. E aí, vocês já viram como é que é a tonalidade deles? Entendeu? Então, assim, a gente pensa, raça amarela, as coreanas, elas fazem tudo, o melhor clareamento do mundo. Meu amor, aquela pele está clareada, mas é uma pele que ela responde assim. Isso é que é importante vocês pensarem. Nossa, essa mulher tem uma pele super alta. Vocês estão em São Paulo, a maioria de vocês. Por isso é que eu quis falar muito de asiático, tá? Como evitar? Evitar a exposição do sol antes e depois do tratamento. Pergunta que eu fazia, nunca mais fiz. Faço depilação a laser desde 2000. Última vez que você foi à praia? Ai, tem muito tempo. Aí peguei e fui fazer um busto da paciente na depilação a laser e fui assim, paf! Aí eu falei, querida, não. Quando que você pegou sol? Pegar sol pode ser andar de bicicleta, que eu andei hoje. Então, não é quando que você foi à praia, no Rio de Janeiro, tá, gente? Quando foi a última vez que você foi à praia? Porque o indivíduo chega e fala assim, eu não vou à praia, eu vou à piscina. O adolescente faz isso. E ele está fazendo depilação a laser com você, tá? Porque você está pensando que eu estou falando assim, de gente, né? Da minha quinta década aqui, não, né? Então, vocês pegam um adolescente, cada vez faz laser mais cedo. Né? As minhas pacientes, hoje, elas falam assim, Fernando, a partir de que idade a minha filha pode fazer depilação? Porque eu não vou deixar minha filha fazer uma cera na vida dela. Aí elas vêm lá com 11 anos fazer. A partir de quando que eu faço? Menstrua, pode fazer. Tá? Usar um sistema de entrega de laser fracionado. Dispositivo de resfriamento. Ironicamente, porém, o uso excessivo de resfriamento pode causar uma inflamação e também desencadear uma hiperpigmentação, tá? Eu tive uma paciente que me liga desesperada e fala assim, Fernanda, não tem a ver com laser, mas eu acho que é importante essa história. Fernanda, eu caí, porque ela é surfista, e ela caiu de bunda, se machucou toda. E aí ela trabalha de home office, estava trabalhando de home office na época da pandemia, ela pegou aquela bolsa de gelo, sentou e ficou trabalhando. E esqueceu.
ela fez uma paniculite pelo frio. Tá? Então, por quê? Porque ela ficou sentada em cima do gelo direto. Pega o rolinho de gelo, besteira, tá, gente? Quem é médica, a Renata fica rindo ali no fundo, tá? A Renata é da minha época. A gente, quando era criança, não podia fazer o quê no picolé? Meter a língua direto, porque senão fazia o quê? Colava picolé na língua. Se você não limpar a porcaria do gelinho e tirar ele dali, aquilo vai colar na pele. Tá? Vocês estão vendo uma porção de besteirinha que eu estou falando para vocês que fazem diferença? E aí, se você falar, você vai na indústria... Gente, e ali foi você que está fazendo essa besteira. É pegar e passar, tirar aquele frostinho do gelo de qualquer coisa que você está fazendo. Tá? Então, por quê? Porque se colar na pele do paciente que acabou de fazer um fracionado, você descola ele, você tira uma polha dele. Hiperpigmentação. Acúmulo de melanina, isso é o que mais dá, tá? Assim, muitas vezes ela é transitória, mas você tem que prestar atenção e tomar cuidado com esse paciente. Gente, não faça laser que sejam muito ablativos, que, poxa, você quer um resultado muito fantástico, como é que você não prepara a pele desse paciente? Não existe isso. Não está preparado, não faz. Quer fazer peeling, não está preparado, não faz. Pensa o seguinte, se o paciente não está preparado, ele não usa ácido, ele não usa clareador, a pele dele está toda... Eu e a histologia, né, gente? Eu era monitora disso. Você... né? Essa pele como é que é a pele do jovem? Como é que é a pele do velho? A pele do jovem, a gente tem camada córnea fina, as camadas, né, granulosa, espinhosa, aí vem a camada basal e uma derme que ela não é muito com vilosidade. No velho, o que acontece? Isso aqui que é mais ou menos assim, que é mais homogêneo, ela se torna toda vilosa, diminui as camadas da epiderme, com exceção de qual? Camada córnea. A camada córnea ela é extensa, né? Então, se você não faz isso, se você não fizer um preparo da pele daquele laser, o que acontece? O laser penetra de forma desigual. Então, é aquela pele fotoelastótica. Lembra o que é fotoelastótica? É o paciente com síndrome de Fabry-Rocchio. É aquela pele cortiça, tá? Você olha que assim, o cara tem... Você fala assim, meu Deus do céu, o paciente, ele é amarelo, porque ele tem aquela pele grossa, dura. Você fala assim, e isso é uma pele que não tem muita, também o quê? Hidratação. Lembra o que a Alice falou? Do laser, do CO2? Então, não tem água. O cromóforo dele é a água, mas eu quero destruir bastante aquilo. Então, o CO2 é melhor, porque eu quero destruir essa parte. Eu preciso dele ser fracionado, ablativo. Eu quero que ele destrua essas partes da epiderme. Tá? Então, quando você faz... Aí, quando você prepara a pele, você vai tirar um pouquinho dessa camada córnea. Isso serve tanto para laser quanto para peeling, tá, gente? Então, se a gente falar de peeling profundo, peeling superficial, nas aulas que a gente der, é bem parecido. Você tira isso, e um paciente que vem tratando a pele, ele usa creme, tal, essas camadas da epiderme, elas já vão sendo mais espessas. Ela volta a aparecer com a pele do jovem. Então, o laser, ele penetra de uma forma mais homogênea. Mas eu também posso fazer de um outro jeito. Essa pele elastótica desse paciente, eu posso pegar e fiz o preparo para ele não ter hipercromia e tal, mas mesmo assim é uma pele que é horrorosa, craquelenta, né? Eu vou precisar fazer alguma coisa nele. Eu posso pegar, em algumas áreas, eu salpico ele mais forte do que outras, tá? Mas é importante vocês fazerem os tratamentos antes, o preparo da pele, antes de você fazer o laser. Eu mando parar de 7 a 10 dias, todo paciente, 7 a 10 dias você não vai usar nada do que você estava usando antes, você vai usar isso aqui, depois você volta a usar. Mas eu recuperei a pele muito bem. Recuperou? Ótimo. Mas eu já fiz isso comigo, né? Fiz nada, tá ótima. Eu que tenho rosácea. Tá ótima, não tem nada aqui, recuperei a pele muito bem. Vou começar meu ácidozinho de novo. Cara,
Arrependimento, assim, terrível. Fiquei... A minha rosácea atacou inteira. Era uma pele que era fina, era uma pele que está vindo ainda, não era ainda para usar. Respeite um tempo. Aí o paciente fala assim, nossa, mas o downtime é super pouquinho. Eu posso voltar a usar o ácido? Não. Usa o sabonete e o filtro solar. Tá? Recupera a pele, depois você usa. Deixa a pele acalmar um pouquinho. A hiperpigmentação, quando ela é transitória, ela não vai durar tanto tempo assim. Mas você tem que lembrar que depois, se você não falar para esse paciente, uma coisa que iria se recuperar sozinha, ela pode piorar. Então, por isso é que você tem que manter um pós. Eu tive uma paciente que fez um Morpheus. Ela fez um Morpheus, ela ficou com uma hipercromia e não foi comigo, não. Ela fez fora e veio para mim, porque ela mora no Rio e em Recife. Ela ficou com eritema e uma hiperpigmentação no Morpheus por 8 meses. E isso eu tratando ela. Ela ficou 0 sol morando no Rio, imagina. E essa menina ela é lindíssima. Eu falei, cara, imagina você faz um Morpheus, você gasta uma fortuna, quase morre de dor. Fica incrível a pele, uma pele fica marrom, salpicada. Tá? Ninguém fala isso, porque americano não usa isso, tá? Então, o artigo não vai ter isso. Mas isso aqui é a melhor coisa que tem. O problema é que a hidroquinona você tem que usar por pouco tempo. Você tem que fazer ciclo, tá? Não pode usar um ano inteiro. Mas isso aqui é espetacular. Sejam inteligentes. Isso aqui a gente pode usar, a gente vai usar no melhor momento. Não se usa hidroquinona no verão. Por quê? Por que eu vou usar meu melhor clareador, uma coisa que eu não posso usar muito tempo, no pior período? Deixa ele piorar e depois ele entra com hidroquinona. Então, como a gente não vai fazer laser muito ablativo no verão mesmo, tá tudo bem. Para tratar, a gente também pode usar os peelings químicos, a gente pode usar camuflagem, né? Filtro solar, tópico, lembrar disso. Isso aqui é legal. Eu falo para todo mundo assim, regra do melasma. Melasma protegido é melasma escondido. Então, na hiperpigmentação, eu vou fazer a mesma coisa. Enquanto eu estiver vendo a hiperpigmentação, você está sendo exposto à luz. Então, é para esconder. Tá? E você pode fazer também filtro solar oral. Eu gosto muito e eu faço muito. Evitar a exposição solar, principalmente durante os meses ensolarados. Hiperpigmentação, ela é mais rara, pode ser mais tardia, mas você causa um dano ao melanócito. É muito mais difícil para tratar, tá? Menor probabilidade de resolução espontânea. Causa, provavelmente, uma fluência excessiva que você fez. Tratamento, todo mundo fala de luz ultravioleta, né? Faz que seria os neurobands, LED azul. Corticoide, o pessoal faz, inicialmente tem que tomar muito cuidado, porque o corticoide também dá hiperpigmentação. Existem alguns trabalhos que falam de CO2 com drug delivery. Eu faço muito isso aqui, MMP com ciclofluoracil e crio. Na crioterapia, se você fizer de pouco contato, como não é disso aqui, mas eu ensino para vocês lá na pós, quando você atinge uma certa temperatura, o melanócito ele fica ativado. Se você passa dessa temperatura, você destrói o melanócito. Entendeu por que é importante vocês saberem como que as coisas funcionam? Porque eu posso usar uma coisa que eu acabei de fazer uma complicação, eu usar essa mesma coisa para tratar aquele lugar, aquela complicação. Isso aqui é um laser que se não usa muito aqui no Brasil, mas vamos lá. Despigmentação. Aqui eu tenho uma hiperpigmentação. Isso aqui provavelmente eu já sei que isso aqui foi com laser de iodo que fez. Acontece muito, tá? Isso aqui muitas vezes é transitório. Aí eu vi no paciente, às vezes você está lá com o paciente, você pegou num pedaço, principalmente quando você vai fazer virilha, depilação a laser. No paciente virilha, você pega e tem um pedaço que é muito escuro. Aí você está vindo lá com ele, de repente você faz assim. Aí você fala, putz, ficou cinza. Aí eu vou usar o corticoide, tá? Para diminuir aquela inflamação. E depois trato. Isso aqui eu acho que foi uma foto até que a Alice botou, do CO2 antigo, né? Eu acho que é do artigo que eu peguei. Isso aqui eu adoro, quando vem das clínicas de depilação, que o paciente fala assim, olha a cagada que fez. Eu falei, mas você é muito sortuda.
Aí ela fala assim, como que eu sou sortuda? Eu falei, porque isso aqui é uma depilação super mal feita. Porque olha só. O cara deu 50 tiros assim, aleatório, vai lá, faz 80 mil sessões, porque ele não faz direito. Tá? Mas olha aqui, tem hiperpigmentação e olha aqui. Tem uma hiperpigmentação ou uma cicatriz, até. E aqui é uma hiperpigmentação provavelmente transitória, tá? Despigmentação, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, porque aqui tem uma hipercoromia nessa região do paciente que fez para cicatriz de acne. Aí ele faz 3 meses, você pega, ela salpica no CO2, mas 3 meses depois ele faz isso. Então você tem que deixar esse paciente com tratamento para ele não pigmentar depois, tá? Aqui vocês conseguem ver, é porque às vezes não fica muito, fica melhor no computador. Ele está estriadinho. Eu já sei que foi um herb, um CO2 aqui, tá? E aí é uma hipopigmentação. Essa foi a transitória dele. Olha aqui, os quadradinhos, tá? Que depois, ok, melhorou. Essa aqui é uma paciente minha, a cagadinha que eu fiz. Ela veio tratar a cicatriz, que ela ficou com uma cicatriz horrorosa. E aí eu despigmentei o mamilo dela, olha. A cicatriz ficou incrível, né? Mas o quê? Tatuagem, amiga, não tem o que fazer. Ainda bem que meus pacientes estão lá 20 anos comigo, né? Aqui eu acabei repetindo a foto. As queimaduras geralmente são por superaquecimento do tecido, geração excessiva de calor, resfriamento suficiente. Só uma coisa, muita por exemplo, do seio dessa paciente, com o tempo também ele vai dando uma melhorada. E hipopigmentação, eu não botei ali. E depois lembrei, a gente usa muito tacrolimos, né? Tacrolimos, pimecrolimos, a gente usa também, bastante, até. Para hipo. Para hiper, eu acho que tem tanta coisa que eu não vou usar isso, que é caro e quase sempre vem pomada, né? Não, aí sim. Aí se você tiver os dois, só que eu vou tentar... Primeiro, então, quando eu tenho hiperpigmentação e hipopigmentação, o que vocês fariam primeiro? Como é que vocês tratariam primeiro? A hiper, porque ela é mais fácil. Então, a gente primeiro tira aquilo, depois a gente vê o que sobra, tá? Então, tá vendo a lógica do que é importante? Senão vocês vai onerar ainda mais o paciente. Da queimadura, como evitar? Selecionar bem o paciente, testar as configurações em pequeno pedaço de pele antes. Quando você vai começar, vou começar uma luz pulsada, vou começar alguma coisa. Você vai começar no rosto? Claro que não, você vai começar na área que é escondidinha aqui, onde não pega sol. Vou fazer o rosto todo, começa aqui. Por quê? Até porque você vai ficar escondido, o paciente não vai ficar olhando aquilo, se der alguma coisa aqui. Entendeu? Você vai começar aqui, no malar dele. Tá? Gente, é isso que eu tô falando para vocês. São pequenas coisas que isso não passa mais pela minha cabeça. Eu já faço tão automático. Mas, se não, o paciente vê assim, mas eu vim tratar esse vasinho daqui. Aí você vai e faz aquele negócio que eu fiz, faz o buraco na cara da paciente. Né? Familiar serve para isso, para ninguém te processar depois, porque você fez problema nele. Como evitar? Tomar cuidado com as fluências excessivas, duração de pulso longa. Lembra? Duração de pulso longa que eu falei para vocês da NDIAG. Então, aquecimento excessivo. Os lasers pulsado fracionado têm menor risco do que os feixes contínuos, a gente já falou 1000 vezes isso. Os dispositivos mais novos são em milissegundos ou nanosegundos, diminui o risco de complicação. Por quê? Porque você faz múltiplas rajadas rápidas de maneira quase contínua antes de ter um relaxamento daquele tecido. Ou usando pulsos extremamente curtos com altas potências, porque você vai ter um relaxamento térmico adequado. Então, é você pegar... eu quero atingir uma área mais superior, eu quero ter menos agressão, botei lá o 532, em vez de fazer com o 1064. Eu faço... Todo mundo faz o melasma com o acroma, que é 532. Eu faço com long pulse, tá? Com 1064. Depois eu ensino para vocês direitinho como é que é.
Então, num aquecimento excessivo, o tecido fica acinzentado. Foi aquela menina que eu falei da axila, né? Você interrompe o procedimento na hora, reavalia a configuração e os parâmetros. Por quê? Você sabe se alguém bateu na máquina? As máquinas, elas vêm com isso assim, aí você calcula, aí ela faz um pi para... Você travou aquele parâmetro. Mas, e se ela estiver descalibrada, a sua máquina? Você aluga essa máquina? Ou essa máquina é sua? É só você que opera? Ou alguém pegou e preparou para você e botou um outro spot? Tá? Nos spots do Ethereum, eles são todos iguais. Aí tem você tá assim, 8 por 400 e o outro é 8 por 100, desse tamanho. Depois dos 40 você enxerga menos, entendeu? Então é um pouco mais complicado. Eu sou chata pra caramba. Eu verifico tudo. É igual quando você está no hospital, que assim, a enfermeira vai preparar para você, ela mostra pra você um negócio. Aí você, mas olha mesmo, gente, tá? Não é? Porque a complicação vem para você. Você é o responsável. Foi você que operou? Você é o responsável. Não foi você que operou, você é o dono da clínica, você passou para a fisioterapia, o responsável é você. Tá? A maioria tem sistema à prova de falhas que impedem que mais energia seja fornecida do que as configurações indicam. Às vezes ela trava. Mas, às vezes, você quer um negócio. Eu sou meio audaciosa, às vezes, cicatriz de acne. Eu pego, boto lá bem pequenininho, eu falo assim, salpico aquilo. Tá? No entanto, isso aqui é legal. No entanto, um laser pode fornecer menos energia se apresentar um mau funcionamento. Você comprou o seu laser, só que assim, você compra o laser, caro pra caramba. A empresa mandou você fazer de tanto em tanto tempo a revisão, igual uma revisão de carro, né? Você vai pagar uma fortuna. Você, não, vou ficar usando assim. Eu tenho uma grande amiga minha que fez isso. E aí, quando ela foi fazer a depilação a laser no paciente, o filtro dela estava furado. No caso dela, ela tinha mandado para revisão e eu não sei se trocaram ou veio, mas o filtro dela estava furado. Ela fez uma queimadura na paciente, resultou num processo horroroso. Só para vocês terem ideia, a empresa deu um laser novo para ela, para pagar o processo. Tá? R$400 mil. Então, fez queimadura? Reavalia o parâmetro. Tem uma outra amiga nossa que queimou a perna de uma atriz da Globo. Problema seríssimo que deu para ela. Tá? Então, reavaliar o sistema de resfriamento, reavaliar o mau funcionamento da máquina. Então, você tem que pensar, espera deu alguma coisa? Deixa eu ver o que está acontecendo. Às vezes, lá no Rio é a Light, né? Então, às vezes, aqui é Enel, né? Então, às vezes, o problema é do seu sistema elétrico do seu consultório. Às vezes, tem máquina que, se a temperatura do ambiente não estiver adequada, ele não funciona direito. Vocês têm que saber tudo sobre o negócio. Vocês estão comprando um negócio que não é um carro, não, gente. É metade de um apartamento no Rio. Aqui, às vezes, é um apartamento. Tá? Então, pelo amor de Deus, vocês têm que saber tudo daquela máquina, se vocês forem comprar. E se for alugar, então eu vou alugar para não dar problema. Querido, vai alugar? Então, lembra o seguinte, essa máquina está rodada. Ela usa muito mais. Então, você tem que saber se o cara que faz aquilo, se ele faz manutenção corretamente, porque eu vou mostrar uma opção de problema aqui por isso. Então, as configurações incorretas do operador da máquina. O operador da máquina, geralmente, somos nós, né? Após o reparo da máquina, isso aqui, mandou para... Você ficou um tempão sem mandar para manutenção. Aí a máquina volta, ela volta com uma potência que você até esqueceu como é que usa. Então, quando a máquina chegar do reparo, cuidado. Porque, senão, você está botando uma fluência que, na sua cabeça, ela estava de um jeito e está na outra. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu vou operar em qualquer lugar, eu vou lá para o mutirão, cada sala tem um eletrocauter diferente, eu testo tudo antes. Porque, senão, imagina, se eu, no meio da cirurgia, tenho que cauterizar um vaso, o negócio dá um problema sério. É a mesma coisa com laser. Entendeu? Voltou, ver se está tudo certinho, tá? Sempre reiniciar com parâmetros mais conservadores nos primeiros tratamentos após o reparo. Queimadura se desenvolveu.
Então, teve a queimadura, vira uma crosta, a crosta pode virar uma úlcera e pode dar dor, tá? Vários dias após o tratamento, podem ser sinais de alerta para complicações futuras, como cicatrizes e despigmentação. O grau de gravidade é variável. Ele pode ser um simples eritema prolongado, mas pode levar a ulceração e necrose tecidual. Dependendo do dispositivo usado, pode assemelhar a pegadas correspondentes à ponteira do laser. Vocês viram naquele da hipo com hiper, e tem uma bonitinha que eu vou mostrar aqui também para vocês. Overlap é sobreposição de zonas de tratamento. A gente fala alguns termos aqui, assim, para vocês entenderem. Por isso que eu fico assim. Overlap é sobrepor, tá? Spot é a coisa, mas spot também é mancha em inglês, né? Tem que lembrar dessas coisas. Pode levar a queimadura e despigmentação, mas às vezes eu quero um overlap. O overlap que eu vou fazer é o que eu vou chegar no meu tratamento. Muito espaço entre as zonas de tratamento também pode levar a áreas perceptíveis de pele não tratada. Então, que é o caso daquela depilação a laser, mas também pode ser um caso de um laser que você está fazendo resurfacing, né? Leva depois a cicatriz, leva a despigmentação. Podem aparecer semanas a meses depois. E como você evita? Técnica adequada, parâmetro conservador, dispositivos de resfriamento. Laser vascular, você vai ter umas lesões mais eritematosas. Tá. As lesões mais eritematosas vão ter maior concentração de cromóforo, que vai absorver mais energia, configurações mais baixas. Lesão com osso subjacente. Lembra que eu falei para vocês têm que saber aonde vocês estão, da espessura da pele? Aonde tem osso, fronte, rebordo orbital, região tibial, você tem que usar uma configuração mais baixa. Por quê? Porque a energia que você vai jogar, ela vai refletir no osso e vai voltar. Então, ela duplica. Tá? Então, é muito comum quando você faz depilação a laser, você vai chegar aqui, aí a paciente é caneluda, você queima exatamente assim na região tibial dela. Isso pode acontecer qualquer outra coisa, tá? Então, vamos pensar isso para tudo. Estou falando de laser de depilação porque acho que quase todo mundo começa com ele. De tratamento, mesma coisa que a gente já falou. Queimadura. Isso aqui, ó, que eu falei, pegada da ponteira. Olha aqui, como é que é essa ponteirinha, tá? Queimadura. Queimadura aqui na estria, aquela que eu já botei de noivo. Essa é uma outra queimadura que eu já consigo ver, eu já sei que essa é mais superficial. Isso aqui vai sair mais rapidinho. Tá? Mas, ó, queimadura com cicatriz. Olha isso aqui, gente. Pena da paciente, essa. Queimadura e outra coisa, vocês são dermato, queimadura de 2º grau. Você trata diferente. Cada momento a queimadura você vai tratar de uma forma. Tem que lembrar disso, tá? Aqui, ó, do laser dessa aqui. Isso aqui é a ponteira busta. Mas isso aqui eu trato mole. Isso aqui, oi? Esse aqui era um fracionável, mas um americano que eu peguei na internet, assim. Mas esse aqui a gente trata, a paciente fica assim, e isso aqui é branca, vai ficar ótimo. Isso aqui, depois ela vai ficar fantástica. Isso aqui me deixa desesperada, tá? Olha isso aqui. Aqui tem necrose, tá? Isso aqui, que vai fazer um buraco. Eu procurei, eu não achei de uma paciente minha que ela foi tirar uma tatuagem, ela fez uma úlcera na tatuagem inteira do gatinho dela. Ela trocou a tatuagem por uma cicatriz de gatinho. Queimadura aqui. Ó, olha o plágio. Ela foi embora. Mas ok, entendeu? Mas vocês têm que saber disso aqui. O que pode acontecer? E tudo bem. E se ficar, você vai ter que tratar. Infecção. É mais comum, principalmente no resurfacing, perda de barreira cutânea. Se tiver infecção ativa, é contraindicação, que tudo que a Alice já falou. Pode se apresentar de uma forma típica, porque se você destrói toda a camada da epiderme, ela não vai apresentar da forma como a gente está acostumado. Então, pode ser uma coisa mais feiosa. Ela pode se disseminar mais, tá? Então, isso é importante para vocês pensarem. Se tem pus, lembra que aqui é pus, diferença de pus e bolha?
Pústula. Pústula é uma bolha com conteúdo purulento. Bolha é uma bolha, é uma vesícula com conteúdo citrino. E aí, se você tiver isso, ó, às vezes você faz cultura. Profilaxia antiviral, que a gente faz para infecção. Não vou ficar... Isso aqui, se vocês quiserem tirar foto. E tem herpes. Trata agressivamente. Porque vai virar cicatriz se tiver herpes. Todo paciente meu de CO2 já sai com a profilaxia de herpes, eu não quero nem saber. Você já teve herpes alguma vez? Não, trata. Pode tomar, eu faço uma dose. Ah, eu faço de repetição, então você vai tomar uma dose muito maior. É assim que eu faço as profilaxias, tá? As infecções mais comuns, estáfilo, é adipus, né, gente? Lembrar que se o paciente foi imunocomprometido, pode ser por cândida. Então, ele é mais prolongado, fica um vermelho mais denso, é mais vinhoso quando tem cândida. Profilaxia antibacteriana, geralmente a gente não faz, você só trata, tá? Mas se tiver suspeita, você inicia rapidamente, você pode fazer com... Aí isso vai depender também do que vier na cultura, né, gente? O que você vai fazer. Ué? Só para herpes. Só. Mas eu faço. Porque eu já vi muito. Ah, tá. Cada vez eu faço menos, porque agora eu faço muito herpes, né? Ó, aqui uma infecção. Olha como é que isso aqui é difícil. Porque você falou, o que é? Ele disseminou todo, porque não tem mais camada córnea aqui, não tem, né? Você está destruindo toda a epiderme dele. Cicatrizes, risco de cicatriz de todos os pacientes. Eu vou correr porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. A gente já falou, laser ablativo é pior do que laser não ablativo. Lesão com suprimento vascular limitado é mais propensa a necrose e cicatrização. O que eu quis dizer isso aqui? O que é lesão com suprimento vascular limitado? Você está tratando, por exemplo, uma cicatriz na mão, no dorso da mão dele. Ele tem uma derme pequenininha, ele tem menos suprimento sanguíneo. Ele vai recuperar menos. Então, isso é importante para vocês entenderem, né? Eu estou querendo tratar uma cicatriz pós-cirúrgica do paciente. Eu já modifiquei ali, aquele suprimento sanguíneo está diferenciado, tá? Então, são coisas importantes para vocês pensarem também. Então, áreas especiais, ó, pescoço, colo e mãos. Pescoço e colo muda parâmetro, não é igual de mão. Tudo que você faz no rosto, faz no pescoço, faz no colo. Não, tem muito menos glândula sebácea, então ele vai se recuperar muito menos, tá? Tem menos unidades. Pelo sebácea, a derme é mais fina. Então, causa vai ser por overlap, erro de parâmetro, tudo a mesma coisa, vai repetindo. Irradiação prévia. Então, o paciente fez radiação de mamoterapia, quer tratar aquilo, tem um suprimento sanguíneo inadequado, então tem microvasculatura danificada. Uso recente de isotretinoína não é hoje como uma contraindicação, tá? E ele não confere o risco aumentado de cicatriz no pós-tratamento. Controverso pra caramba. Mas eu respeito. Eu já fiz numa paciente que ela não falava para mim que tomava isotretinoína, porque ela tomava de vez em quando. Morava em São Paulo. Aí ela veio para o Rio para fazer CO2. A mulher ficou deste tamanho, gente. E um edema que não voltava. Coisa horrorosa. Tá? Quanto mais precoce o tratamento, melhor vai ser o resultado. Então, você faz corticóide tópico se você precisar, pode fazer intralesional, se fizer cicatriz hipertrófica ou não, gel-fita de silicone e o próprio laser, ele pode ser o tratamento. Tá? Algumas vezes você faz um resurface ablativo de campo total. Cicatriz, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um fluxo contínuo de CO2. Fez isso aqui, parece que a mulher jogou uma água quente, fez uma queimadura de terceiro grau, né? Tá? Isso aqui que eu quis chegar muito para vocês, porque todo mundo fala assim, tração microfocado não tem problema. Tá? A gente lembra que vocês têm que marcar e evitar o ultrassom microfocado. Qual é a ponteira para flacidez? Qual é a ponteira para gordura? Isso não existe. Ultrassom microfocado não tem ponteira para uma coisa ou para outra. Ultrassom microfocado tem ponteira de dimensão. Tá? Por quê? Porque se você ficar com isso na cabeça, você vai tratar a papada do seu paciente, e se ele for magrinho, você faz flacidez. Porque você está tirando todo o tecido de gordura. Tecido de gordura é tecido de sustentação, tá? E aí, o que é muito importante no ultrassom microfocado? Só porque senão os meninos vão me matar. De tudo isso,
é que a gente tem que pensar nos nervos. Então, dependendo de onde você vai passar, por que vocês têm que estudar nervo de face? Porque quando o nervo superficializa, se você passa por cima, você está com uma ponteira que vai mais lá embaixo, você vai fazer uma paralisia ou uma necrose no paciente. Então, por isso que você tem que marcar onde está o nervo. Tá? E outra coisa, existe... vou mostrar depois, porque ele vai passar aqui. Eu já fiz isso aqui no paciente, microcicatriz pontuada e flacidez. Essa é minha paciente, no dia seguinte que eu usei um ultrassom microfocado que eu alugava, tá? Depois vocês vão ver... Só que a paciente é essa, olha só. Olha como é que ela estava no dia seguinte. Só o que aconteceu? Essa máquina que eu alugava, depois eu descobri que era uma máquina falsificada de um cara super conhecido. Esse cara foi preso. Tá? Que saiu no Fantástico, ele. Inclusive, porque ele é dono de... O cara era um dono de vários fornecimentos, tal. Então, ele tinha máquina, ele alugava para todo mundo. E aí, assim, eu usei... E aconteceu isso. Essa minha paciente, ela é filha de juíza. Mas ela me ama, então, ok. Tratei ela toda, ficou ótimo. Mas estão vendo isso aqui? O que aconteceu? Tinha mais energia, como a ponteira era falsificada... Ela veio mais energia, mas isso também pode acontecer se você superficializa. Os lasers que você usa, as tecnologias que você usa, né? O ultrassom não é um laser. As tecnologias que você usa com gel, você tem que saber que a camada do gel ele vai fazer uma dispersão. Então, você talvez não esteja atingindo a área que você queira. Eu quero atingir mais leve. Se você botar uma camada muito grossa, ele vai mais superficial. Então, você pode provocar isso. Entendeu? Também. No caso dele, os parâmetros estavam todos errados. Mas essa paciente ficou assim, rajadinha. Depois, graças a Deus, eu consegui tratar ela. E no ultrassom microfocado, tem casos de lesões oculares. Tá? Por quê? Principalmente fazendo aqui, em que virou o ultrassom, ele vai ser jogado por ondas de som e ele atingiu o olho do paciente. Isso aqui... um dos artigos que está do pessoal da Santa Casa. Alguns casos, principalmente, todos os casos que foram vistos não foram vistos ainda por médicos, mas é importante de você pensar que a angulação que você faz, você também pode atingir nas camadas que estão erradas, tá? E isso é muito sério. Isso aqui é importante porque a gente está falando lesão de ocular de paciente, porém, gente... Isso aqui é nosso. Esse do paciente, eu gosto de usar esse do paciente porque eu posso usar eu posso ficar trocando lá os filtros normais, mas a gente tem que usar o óculos adequado, porque senão, no futuro, a gente vai ter problema também, se não usar, né? E tem uma porção de coisa da Anvisa que você tem que sinalizar na porta, tá? E lembrar que a emergência ocular pode induzir cegueira permanente. Provavelmente, se tiver lesão ocular, já era, gente. Tá? E esse aqui é o caso do ultrassom microfocado, que esse é o caso da Santa Casa, que eles receberam na Santa Casa. Tá? Então, nunca apontar o transdutor para os olhos quando for utilizado nas regiões perioculares ou faciais. Tomar cuidado com a angulação. Gente, vocês têm que... tem uma coisa muito importante que eu vou... Deixa eu botar aqui. Quando eu estou fazendo laser no paciente, todo paciente que eu estou fazendo laser, tá? Parece uma besteira, mas eu sou destra, então eu estou com a ponteira aqui. Eu sempre estou encostando no paciente. Eu fico assim, paciente. Porque, como ele é como a maioria das vezes tem calor, se o paciente faz assim, ele desacopla. Entendeu? Então, numa fração de segundos antes, você segura o paciente, você percebe isso, quando o paciente vai tirar. Então, tem muita gente que faz queimadura porque desacoplou a ponteira. E aí você faz pum-pum e bate de novo. Então, são os mínimos detalhes. Você segurar o paciente, você vai virando para onde ele quer. Ele está de óculos ou não. No ultrassom microfocado não está de óculos. Mas você vai diminuir o seu risco de complicação. Tá? Isso é bem importante que eu ensino lá para as minhas pupilas. Bom, aí das conclusões, eu acho que tudo a gente já falou aqui, tá? A gente não pode falar de laser sem pensar nos efeitos colaterais. Então, isso tudo, eu não sei se os meninos vão disponibilizar a aula para vocês, mas eu estou repetindo tudo que eu falei. Então,
Lembrar, cada membro da equipe é responsável pela segurança do paciente e dos seus colegas. Porque, assim, você está na sua sala, sua assistente não está de óculos, você está errado. Lembrar que a maioria dos procedimentos a laser é realizada para fins estéticos, aumentando os riscos devido às altas expectativas dos pacientes por resultados ideais. Tá? Então, a gente tem que ser seletivo na escolha desse paciente. Tá? Ele está bronzeado, ele não vai fazer agora. Gente, verão, direto. Os pacientes assim, não vou. Eu falei, não faz depois. Fototipo mais alto, maior risco de despigmentação. As recomendações que a gente faz... Combinação de laser é o que a gente mais faz hoje em dia, então tomar cuidado, porque se você está combinando laser, você está botando mais energia, então provavelmente você vai ter que puxar uma fluência mais baixa. Isso aqui tudo a gente já falou, tá? Mesmo os lasers mais seguros podem causar dano na pele, se usado inadequadamente. Isso aqui que eu queria te falar, Alicia. A gente faz muito para laser fracionado, a gente faz muito skin booster. Cibele, essa é para você, tá? Muitas das vezes a gente faz um skin booster antes para você puxar água para aquele tecido, né? E aí o paciente você pede para o paciente voltar depois. Só que na hora que você puxou água, o que acontece? Você vai absorver mais aquela energia. Então tem que tomar cuidado com esses pacientes. Só que lembrar que tem ácidos hialurônicos que falam que são skin booster, não são skin booster. Então, você tem que saber o que você está fazendo e o que foi feito no paciente antes, tá? Para vocês não darem complicação. Isso aqui eu acho que é bem interessante da gente prestar atenção, porque a gente faz muito e isso aqui ninguém lembra. Eu não vi isso escrito. Tratamento de complicação. Todo médico faz. Mete um corticoide. Dá telangiectasia. E tem que lembrar sempre, isso para mim é o pior paciente. Porque ele quer fazer tudo, aí ele pigmenta depois, e é o paciente que está sempre chorando e não quer deixar de pegar sol. Tá? Em geral, as complicações de laser podem ser atenuadas por uma combinação de técnica adequada com a seleção apropriada do paciente e do dispositivo. Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu suficientemente bem. Isso é uma frase do gênio, tá? E essa é a minha teoria para vocês. Eu tento explicar da forma mais simples possível para vocês conseguirem compreender o que a gente está falando. Porque senão vira decoreba. E hoje a gente não tem mais tempo para ter só decoreba, tá? É isso.